Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou recapitular este manhwa chamado O Rei Leão Dourado. Eu já fiz uma primeira parte antes. Se você já assistiu a primeira parte, pode pular para este minuto. Esta história começa na Montanha do Leão, onde algumas feras e uma garota estavam fugindo. Eles estavam sendo perseguidos por alguns soldados. Ao ver que eles estavam se afastando, um dos soldados decidiu atirar na garota. O tiro atrai uma fera javali mutante. O javali ficou furioso porque o tiro havia atingido sua presa. A fera começa a avançar em direção a eles. Um dos soldados, ao ver que as armas normais não causavam muito dano, pega um lançador de mísseis e atira na fera, mas a fera consegue desviar no último segundo. Ao ver isso, o soldado se prepara para outro ataque quando de repente um rugido é ouvido do topo da montanha. Quem havia rugido era o Rei Leão Dourado. Os soldados ficam impressionados com sua beleza e o ouro, então decidem atacar para pegar o ouro. O Rei Leão salta desviando das balas e rapidamente elimina um soldado. O soldado com o lançador de mísseis o ataca, mas o Rei Leão tampa o canhão, fazendo com que a explosão ocorra dentro do canhão. Ele havia eliminado todos os soldados. Ele era forte demais e não conseguia controlar sua força. Seu nome era Liu Fan e ele era órfão, mas conseguiu se formar na faculdade e começou a se tornar um trabalhador orgulhoso. Mas ele havia cruzado acidentalmente do planeta Terra para onde o espírito foi revivido e renasceu como um leão dourado que era considerado uma besta mágica. E o sistema desse mundo o tornava cada vez mais forte, não importava o que ele fizesse. O javali, ao ver a força do Rei Leão, foge, e o sistema lhe dá mais um ponto. O rei se pergunta onde estava a garota que os soldados estavam perseguindo. A garota havia caído na maré de feras por causa da explosão. O Rei Leão se aproxima da garota e percebe que ela tinha uma sensação incomum, pois estava morta, mas seu corpo ainda estava cheio de aura. Ele usa seu poder e tira um pó mágico de sua boca, e pouco a pouco, o espírito da garota começa a ganhar vida. A noite cai e o Rei Leão vai até a Caverna das Runas, onde a garota começa a chorar porque havia perdido seu corpo. O Rei Leão a tranquiliza e diz que ela só precisava reencarnar quando de repente recebe um aviso do sistema dizendo que ele havia pegado um fantasma e precisava vinculá-lo o quanto antes. Essa foi a primeira vez que ele recebeu um aviso do sistema dizendo algo tão direto. Ele precisava planejar cuidadosamente para completar sua nova missão quando de repente um demônio de vela chamado Shiukaio aparece. Ela conforta a garota e diz que o rei não tinha más intenções. Ele só era um pouco insensível aos sentimentos. O Rei Leão havia deixado sua energia espiritual na alma dela para que ela pudesse manter sua alma. Graças à energia espiritual do rei, ela conseguiu se transformar em um demônio. Para se tornar um demônio, havia duas condições. A primeira era a constituição especial e a segunda era a obsessão do coração. Shiukaio pergunta a ela por que os soldados a estavam perseguindo antes. Ela é Su Ling, da Vila Mang, ao pé da montanha do Rei Leão, e desde o ressurgimento da energia espiritual, as pessoas de sua vila vinham desaparecendo uma após a outra, restando apenas 20 pessoas. E 2 dias atrás, um grupo de soldados invadiu a vila e ordenou que todos avançassem para dentro da floresta. Um dos moradores diz que não queria entrar porque seu filho havia desaparecido naquela floresta, mas o soldado não o escuta e o agride, dizendo que se ele não fizesse isso, iria matá-lo ele mesmo. O velho, vendo que não tinha escolha, decide ir. Um pouco mais adentro da floresta, o velho começa a desaparecer. Os soldados forçam todos os aldeões a entrarem na floresta. Cada um deles desaparece após caminhar na névoa escura, e finalmente chega a vez de Soul Link. Quando ela entrou na névoa, começou a se mover inconscientemente em uma direção. Então ela viu seus pais, mas quando acordou novamente, seus pais haviam desaparecido. Ela havia caído em um poço e uma flor a guiou para longe dos soldados. Ela não conseguiu destruir o caixão que os soldados procuravam, então decidiu comer a flor. Depois de comer a flor, seu corpo ficou muito leve e seus olhos conseguiam enxergar claramente à noite. Mais tarde, os soldados encontraram o caixão e o removeram usando um helicóptero. Um dos superiores, ao ver que a flor não estava lá, disse aos soldados que não iria pagá-los até que encontrassem a flor. Então, o grupo de soldados começou a persegui-la, e foi assim que ela chegou à montanha do Rei Leão. O Rei Leão agora entende por que ela tinha uma constituição especial. Ela estava buscando vingança. O caixão e a flor eram um tesouro raro. Após o primeiro renascimento da energia espiritual, várias forças ficaram ansiosas e começaram a se mover, e o segundo renascimento iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Como o sistema havia pedido para ele vinculá-la, ele pergunta a Soul Ling se ela queria se tornar um fantasma Cheng sob seu comando. Soul Ling aceita e, como recompensa, o sistema lhe dá um fragmento de corpo Zhang que poderia ser trocado por um corpo Yong.
Ao ver isso, o Rei Leão ficou feliz porque finalmente havia uma chance de recuperar seu corpo humano. Desde que renasceu como o Leão Dourado, o sistema só o deixou mais forte, não importava o que ele fizesse. Mas desde que se tornou o Rei Demônio do Monte Leão, esse tipo de coisa nunca tinha acontecido com ele. Essa foi a primeira vez que o sistema lhe enviou uma tarefa com uma recompensa, uma oportunidade misteriosa com uma recompensa misteriosa. Se o fragmento de Yong pudesse devolver seu corpo, era uma oportunidade que ele não podia perder. Ele pergunta a Su Ling se ela estava buscando vingança contra aquelas pessoas. Ela não queria causar problemas para o rei, todos os seus parentes estavam mortos, e ela não queria que seus corpos fossem expostos. O rei pensa que ela era uma criança, mas ela tinha uma mente bastante pesada. Com seu sopro, ele cria um clone para protegê-la, já que não podia deixar a Montanha do Leão. E com seu sopro, ele cria uma adaga com seu espírito e a entrega para Su Ling. Ela não sabe como agradecer por tudo o que o rei fez por ela e decide partir, e Chiu-Kai decide acompanhá-la para iluminar o caminho. Enquanto eles seguem em direção ao local onde estava a névoa, o clone do Rei Leão começa a sentir uma aura fantasmagórica muito forte. Enquanto caminham um pouco mais, eles se deparam com muitos cadáveres, e entre eles estava o corpo do vovô Li. Todos eles foram mortos pela névoa. O clone do rei usa seu poder e diz a Su Ling que purificou as almas dos aldeões e permitiu que eles reencarnassem. Mas os corpos dos pais de Su Ling ainda estavam desaparecidos, então eles decidiram continuar procurando. Mas o clone do rei os impede, pois havia sentido o cheiro da pólvora que os soldados carregavam. Esses soldados estavam no local do caixão e da flor. Os soldados, ao perceberem que Su Ling não apareceu, começam a destruir os corpos dos pais dela. Su Ling fica furiosa e se prepara para atacá-los, mas o clone do rei a impede e diz que havia mais alguém ali. Quando de repente Lady Mei-Yun aparece, os soldados dizem a ela que ainda estavam procurando por Su Ling e a flor. Mei-Yun não se importou com a flor. Ela só se importava com o sarcófago. 49 fantasmas morreram em vão após 81 anos no sarcófago e lentamente precipitaram-se no chão da alma de 3 vidas. Na caverna, o Rei Leão ganha outro ponto porque seu clone descobriu o chão da alma de 3 vidas. Foi a primeira vez que a propriedade do conhecimento demoníaco foi ativada e agora ele podia ver claramente suas veias. Ele se vira e percebe que também podia ver as veias das outras criaturas. Embora o sistema o tornasse mais forte, independentemente do que fizesse, essa foi a primeira vez que ele despertou uma habilidade tão especial. Ele podia até ver a energia espiritual jorrando das veias da Terra. Toda a energia vinha de um ponto específico. De volta às ruínas do sarcófago, Mei-Yun sai do buraco e mata os soldados para que ninguém soubesse sobre os 3 elos de alma. Ela se corta e deixa seu sangue cair sobre a pedra no sarcófago. Foi ela quem teve a ideia de usar os aldeões para explorar o caminho, assim os soldados não teriam sido mortos. Ao ouvir isso, Su Ling, furiosa, se prepara para atacá-la, mas Mei-Yun percebe o ataque e faz Su Ling parar. O clone do rei e Chiu-Kai ficaram surpresos por ela conseguir ver fantasmas. Su Ling havia desviado do ataque inconscientemente, mas criou coragem porque agora era um fantasma, e não tinha medo de ser cortada. Mei-Yun, ao ver que não havia ninguém ali, pega um par de óculos e os coloca, e agora ela consegue ver Su Ling. Su Ling, furiosa, diz que queria vingar a morte dos pais, mas Mei-Yun não se lembra dela e também não se lembra de ter matado seus pais. Ela diz que não se lembra de pisar em formigas e matá-las. Su Ling, irritada, se prepara para atacá-la novamente. O clone do rei ficou surpreso, pois ela não demonstrou surpresa nem medo ao ver Su Ling e pensa que não era a primeira vez que ela lidava com um fantasma. Ela tinha uma maneira especial de lutar contra fantasmas. O clone sente que algo ruim está para acontecer. Ele usa seu poder e atrai Su Ling, fazendo com que ela desvie do ataque no último segundo. Su Ling não entende como ela conseguiu machucá-la se era um fantasma. Mei-Yun tinha uma faca carmesim, que era uma arma especial usada contra fantasmas. Su Ling precisava evitar a longa faca e atacá-la com um golpe surpresa vindo de um ponto cego. O Rei Clone não intervém, pois queria que Su Ling se vingasse com as próprias mãos. Mei-Yun ataca novamente, mas Su Ling desvia do ataque e, aproveitando o ponto cego, consegue derrotar Mei-Yun. O clone do Rei Leão conclui que a pulseira dela era uma arma mágica capaz de sentir a aura assassina e os óculos permitiam que ela visse fantasmas. O clone do rei ajudou Su Ling usando sua aura assassina para perturbar a percepção dela, quando de repente, o corpo de Mei-Yun se levanta novamente. Ela ressuscita e ataca Su Ling mais uma vez. Sua faca era uma arma especial para atacar fantasmas, e tanto o rei quanto a pequena vela estavam no estado de duplo espiritual. Su Ling não podia permitir que ela os atacasse. Su Ling consegue bloquear o golpe e contra-ataca, cortando o braço de Mei-Yun.
No entanto, de repente, tentáculos começam a surgir do braço decepado e ele se reconecta ao corpo de Mei-Yun. Ela era uma pessoa que estava morta, mas seu duplo poderia sobreviver mesmo que o corpo original tivesse morrido. Essa era a oportunidade perfeita para testar o novo domínio do Rei Leão. A respiração de Mei-Yun vinha do solo da alma das três vidas. Ela havia anteriormente pingado seu sangue no solo da alma. Mei-Yun ataca Su Ling novamente, mas agora seu alcance de ataque havia aumentado. Como desvantagem, sua velocidade de recuperação era mais lenta. Aproveitando a oportunidade, Su Ling se aproxima dela e ataca várias vezes, conseguindo cortar o corpo de Mei-Yun ao meio. Do corpo dividido, mais tentáculos emergem e prendem Su Ling. O clone do rei não quer intervir, pois é um doppelganger e se for danificado em combate, será terrível para seu corpo. Os tentáculos começam a atacar Su Ling lentamente, mas o Rei Leão decide intervir usando o fragmento do corpo Yang. Ele diz para eles taparem os ouvidos e prenderem a respiração. Com um rugido poderoso, ele ataca o doppelganger de Mei-Yun e consegue matá-la banindo seu corpo. Ele se aproxima e pega a faca de Mei-Yun e seu nível aumenta várias vezes. Obter a faca expande seus atributos de espada. Ele toca o pescoço e sente que tem cabelo. O sistema estava trapaceando, pois havia um nível para restaurar o corpo humano. O que ele mais queria era mudar sua aparência fantasmagórica. Shao Kahn se apaixona pelo novo corpo do Rei Leão. Ele aumenta sua consciência demoníaca ao inalar o solo da alma das três vidas. Agora ele podia ver a aura flutuando no ar e ficava mais forte a cada respiração. Su Ling agradece por ele tê-la salvado, mas essa vingança ainda não havia terminado. Eles ainda precisavam descobrir o que o caixão da alma das três vidas estava escondendo. Então ele decide continuar investigando para ajudar Su Ling a buscar vingança. O sol começa a nascer e Shao Kahn se esconde em suas roupas, e Su Ling faz o mesmo. Mas o Rei Leão diz a ela que não pode mais fazer isso, porque ela está grande demais e, sendo um fantasma, pode possuir um corpo. Ele sugere que ela possua o corpo de Mei-Yun em vez disso. A princípio, ela não quer, pois acha o corpo de Mei-Yun feio demais para ela. No entanto, ao perceber que é uma questão de vida ou morte, ela decide possuir o corpo de Mei-Yun. O Rei Leão diz a ela que, a partir de agora, se encontrarem um mercenário, ela deve fingir ser Mei-Yun. Depois de caminharem por um tempo, eles chegam a uma área aberta onde um helicóptero os aguardava. Quando chegam ao helicóptero, os soldados perguntam quem é o sujeito de capuz. Su Ling ordena que não façam mais perguntas sobre ele. Ao embarcarem no helicóptero, o sistema concede mais um ponto a ele. Depois de voar por um tempo, o piloto diz a Su Ling que chegaram à cidade Shilin. Na entrada, há corpos de bestas gigantes, e entre os cadáveres estão pessoas procurando por recursos ou pelo núcleo da besta. Diferente de Lion Rock, que estava florescendo, o ressurgimento da aura causou grande comoção na cidade humana. A cidade estava em um estado apocalíptico. Após alguns minutos, eles chegaram à cidade, onde Su Ling agradece ao piloto pelo trabalho e rapidamente derruba os soldados com um golpe ágil. Era um grupo bastante poderoso, e o acampamento dos soldados era bem grande, mas o Rei Leão poderia reduzi-lo a cinzas com um único sopro se quisesse. No entanto, por enquanto, ele só quer se divertir um pouco com eles. Eles entram na torre e derrotam os guardas, chegando ao local onde estavam escondidas as pistas que procuravam. O Rei Leão ativa sua consciência divina e percebe que eles não são os únicos que invadiram o local. Uma mulher armada está escondida atrás da porta. O rei sente o perigo e decide ir na frente. Quando ele abre a porta, a garota atira nele com sua pistola. A bala acerta o Rei Leão no peito. Su Ling, furiosa, se prepara para atacar a garota, mas o Rei Leão a impede, dizendo que está bem. Era uma bala coberta de aura, e a garota se surpreende ao ver que não o feriu. Ela se pergunta se ele é um despertado. A garota atira várias outras vezes. Todas as balas atingem o Rei Leão sem danificá-lo. Ele rapidamente quebra a pistola dela com um dedo. Ele então a captura e a avisa para não forçá-lo a agir, pois não confia em seu controle de poder. A garota responde que ele pode matá-la se quiser. O rei percebe que ela não é membro do grupo Kang Sheng, então pergunta o que ela está fazendo aqui. Ela revela que o grupo Kang Sheng roubou ilegalmente o projeto de desenvolvimento de sua empresa e ela veio aqui para encontrar provas. O rei percebe que ela está escondendo um papel em sua camisa e, ao pegá-lo, vê que é um mapa. O primeiro alvo do grupo é a Rocha do Leão. De repente, os líderes da sede chegam. Eles vieram receber a entrega à noite e estavam usando velas para a iluminação. O sarcófago era sensível à luz intensa, e velas eram o limite. O clone do rei e as garotas decidem continuar observando para descobrir para onde levariam o sarcófago. Luo Ye, um despertado de classe B, diz a Mei Fox que ia pedir a alguém para levar o sarcófago, mas Mei Fox encarrega Wu Gang, um homem forte, de carregar o sarcófago.
O clone do rei fica surpreso ao ver Wu Gang levantando o sarcófago. Mei Fox percebe que alguém os está observando. Ela ataca o clone do rei, mas pouco antes de seu ataque acertar, ele consegue detê-lo. Ela também era uma despertada, pois podia sentir sua presença. Luo Ye avança em direção ao clone do rei para atacá-lo, começando com um chute, mas o Rei Leão desvia rapidamente. Depois de ver que ele havia se esquivado do golpe, Luo Ye lança uma rajada de golpes. Ao desviar dos ataques, o clone do Rei Leão estava aumentando sua resistência. Luo Ye estava curioso para saber quem se escondia sob o manto. Com um movimento rápido, ele remove o manto do clone do rei. Ao ver o verdadeiro rosto do rei, ele entende por que tinha uma resistência tão boa e reflexos rápidos. Mei Fox fica cativada por sua aparência. Luo Ye ativa sua habilidade, Velocidade Divina, e com um golpe instantâneo, consegue atingir o rei. No entanto, ao golpear, os ossos de sua perna se quebram devido ao corpo duro do rei. Ao derrotar um despertado, ele sobe de nível várias vezes. Mei Fox fica espantada, pois ele havia derrotado Luo Ye, um despertado de classe B, com tanta facilidade. Ao ver Luo Ye ser derrotado, Wu Gang se prepara para atacar o Rei Leão. Usando sua força incrível, ele arremessa o sarcófago em direção ao Rei Leão. Mas, em um instante, o Rei Leão pega o sarcófago e o mantém seguro. Ele fica furioso com o Wu Gang por arremessar um tesouro tão precioso. Wu Gang ativa sua habilidade, Liberação, e seu corpo musculoso se torna ainda mais musculoso. Ele se prepara para atacar com um golpe poderoso, mas Su Ling o ataca com sua adaga. A lâmina fica presa em seu peito, pois seus músculos eram tão fortes que ninguém conseguia feri-lo. Com um empurrão, ele derrota Su Ling. O Rei Leão se aproxima dele e diz que ele tinha muita confiança em seus músculos, mas se esqueceu de exercitar o cérebro. E com um único dedo, o Rei Leão derrota Wu Gang. Mei Fox está desapontada com seus companheiros, mas ela era diferente deles. Ela era uma garotinha que havia perdido sua casa e vagava pelas ruas. No entanto, gradualmente ela ascendeu à posição de CEO e secretária do grupo graças à sua mente brilhante. Ela tira a capa e revela seu traje sedutor. Ela ativa sua habilidade e começa a seduzir o Rei Leão. Sua habilidade é eficaz com homens e feras, afeta todos os machos. Quando estão sob seu controle, os homens tornam-se escravos obedientes. O Rei Leão fica confuso com seus gestos. A habilidade dela não parece funcionar nele. Então, ela decide usar sua habilidade para espioná-lo e descobrir o que o Rei Leão está escondendo. O Rei Leão não havia perdido sua essência Yang. Seu corpo era puro Yang, por isso os encantamentos não o afetaram. Mei Fox usa toda a sua força e emprega seu charme supremo, tentando seduzi-lo. O rei perde a consciência e começa a liberar seu poder. Su Ling, ao ver que o Rei Leão estava perdendo o controle, tenta ajudá-lo. No entanto, o Rei Leão rapidamente a afasta com um olhar furioso e começa a avançar em direção a Mei Fox. O desejo do Rei Leão era o mais puro, ela não conseguia controlá-lo. Ela tenta recuperar a compostura, mas o nível de poder a sobrecarrega. Seu fim estava próximo. O desejo do Rei Leão está sendo consumido pelo desejo de Mei Fox. Todas as coisas têm um fogo em seus corações, e o fogo do coração é composto de desejo e karma. Esses dois tipos de fogo do coração são extremamente perigosos, por isso é necessário suprimir e reconciliar os praticantes em Neyora. Mei Fox perturbou a paz mental do Rei Leão, despertando seu desejo. Agora, o Rei Leão está agindo apenas por instinto. Se eles não fizerem algo, seu desejo irá consumi-lo até a morte. O Rei Leão está prestes a matar Mei Fox. Xiuqiao é o resultado da absorção de energia demoníaca pelo Rei Leão. Ele possui um corpo de pura energia Yang. Sua energia Yang primordial não foi liberada, e ninguém pode suportar seu desejo. Xiuqiao é a encarnação da chama divina, capaz de se fundir com o fogo fantasmagórico, o fogo dos 6 deuses guardiões, o fogo da tripla imersão e o fogo da verdadeira contemplação. Qualquer chama neste mundo pode ser compatível com Xiuqiao. Ela se aproxima do Rei Leão e usa sua habilidade chamada Retorno da Seita do Fogo. Ela começa a absorver o desejo do Rei Leão e, após um tempo, absorve todo o desejo dele. Mei Fox fica surpresa por ter sobrevivido e acredita que o Rei Leão era perigoso demais, já que ela quase foi queimada. Su Ling saca sua adaga e garante que Mei Fox não vai escapar. O Rei Leão acorda exausto e fraco, tendo ganhado muitos pontos de status. Ao expandir seu fogo elemental, ele adquire uma nova habilidade, a técnica do coração de fogo dourado. A cor de Xiuqiao mudou devido a ter devorado o desejo do Rei Leão. Ele se aproxima de Mei Fox e pergunta a ela sobre o uso do caixão da alma das 3 vidas. Mei Fox responde que o caixão contém segredos antigos. Quando alguém se deita nele, pode receber uma herança em um mundo ilusório e obter a reencarnação. No entanto, se o usuário se perder no reino da ilusão, sua alma desaparecerá e seu corpo se transformará em pó.
O Rei Leão se pergunta se isso poderia ajudá-lo a obter um corpo Yang, mas o caixão traz grandes riscos. Su Ling sai do corpo de Mei Fox e diz ao Rei Leão que ela quer tentar. O Rei Leão recusa, considerando perigoso demais, mas de repente recebe uma mensagem dizendo que a probabilidade de sucesso para o teste do caixão da alma é de 30%. Su Lang insiste porque sua vida original era a do Rei Leão. Ao ver sua determinação, o Rei Leão decide deixá-la usar o caixão. Ele usa sua habilidade, chama sagrada do coração de fogo e começa a manifestar o fogo de sua alma. No entanto, ele quer puxá-la de volta quando seu fogo interior começa a dar sinais de desaparecer. Su Lang deita-se no caixão e é teleportada de volta para sua aldeia antes que os soldados cheguem. Seus pais estão vivos e a chamam para vir comer. Ela não consegue conter as lágrimas ao ver seus pais vivos novamente, mas sabe que pode ser enganada, que é apenas uma ilusão. Ela entra com seus pais para dar uma olhada e começa a comer com eles, feliz mais uma vez. Por enquanto, o fogo vital de Su Lang está estável, mas ela precisa superar o obstáculo. Dentro do caixão, vários anos se passaram e é o dia do casamento de Su Lang. O sol está prestes a nascer e se Su Lang não despertar seu espírito, ele será perdido para sempre. Su Lang está lutando. Mesmo que o fogo da vida continue queimando, resistir ao sarcófago é difícil demais. O Rei Leão decide trazer Su Lang de volta, pois resta muito pouco tempo antes do nascer do sol. Su Lang começa a ver a figura do Rei Leão e começa a despertar. Quando ela estava se levantando, o sol estava nascendo. No final, ela consegue sair antes que o sol nasça completamente. O Rei Leão a recebe e Su Lang, com lágrimas nos olhos, agradece a ele. Ele completou a missão de conexão e se tornou um companheiro leal do leão, aprimorando sua habilidade de despertar. Ele obteve a ilusão das 3 vidas e a herança do feitiço da reunião. O Rei Leão não esperava receber tais recompensas. Mei Fox se emociona ao vê-los reunidos e decide partir primeiro, já que não tem mais nada a fazer. Xiucaio a agarra pela orelha e pergunta ao Rei Leão quais são seus planos para ela. Ela havia provocado o desejo dele, permitindo que ele adquirisse a técnica do fogo sagrado, e ela poderia ajudá-lo a aprimorar suas habilidades. Ele pega Mei Fox pelo braço e a leva junto até que sua técnica do fogo sagrado esteja completamente aperfeiçoada. Todos deixam o prédio e o Rei Leão o incendeia, já que o alvo deles era a Montanha do Leão. De repente, o sistema o alerta de que a segunda ressurgência de energia espiritual está prestes a começar. Na Montanha do Leão, algumas plantas e animais começam a receber a segunda ressurgência da aura espiritual. Finalmente, chegou a hora e o sistema lhe atribuiu a tarefa de expandir o território. Ele deve expandir o tamanho da montanha para suportar o fluxo crescente de energia espiritual. Ele fica impressionado porque o sistema não pode trapacear intencionalmente e não há restrições. De repente, o sistema o alerta de que, se ele não expandir seu território dentro do prazo estabelecido, seu corpo entrará em colapso devido à incapacidade de suportar o excesso de energia espiritual, resultando em sua morte. O Rei Leão nunca havia confirmado a extensão da Montanha do Leão, então ele decide ativar sua percepção espiritual para confirmar isso, já que este é o momento perfeito para testar suas novas habilidades. Ele usa sua habilidade, chamada Percepção Espiritual, e fica maravilhado ao ver que pode vislumbrar o fluxo de energia espiritual por toda a montanha, graças ao fato de ter alcançado o nível 3 da Percepção Espiritual. Ele percebe que sua árvore de frutos dourados caiu e fica confuso, já que o tatu deveria estar protegendo-a. Mas ao procurar mais, ele percebe que o tatu está inconsciente no chão. Ao ver isso, ele fica furioso porque o culpado não apenas causou danos ao seu território, mas também ousou ferir seus companheiros. O culpado deixou um rastro de energia espiritual e se ele seguir esse rastro, poderá encontrá-lo. O Rei Leão está irritado porque o culpado derrubou sua árvore de frutos dourados, que era a raiz da Montanha do Leão. A árvore de frutos dourados floresce a cada 10 anos, e ao comer um fruto dourado, obtém-se 30 anos de poder demoníaco. O Rei Leão convoca todos os seus subordinados, incluindo o tagarela Capitão Pássaro, a cobra verde Xie King, a raposa branca Ziyu e o urso gigante Xiongji. Quando eles chegam ao tatu, percebem que ele está gravemente ferido, mas ainda está vivo. Ao ver o Rei Leão, a centopeia começa a rugir. O Rei Leão fica furioso e se prepara para usar o rugido de leão de Redong, mas Xie King o impede e diz que não há necessidade de ele se envolver pessoalmente em assuntos tão triviais.
Ela ataca a centopeia, enrolando-se ao redor dela com seu corpo. O tatu pede desculpas ao rei por não ter cuidado bem da árvore de frutos dourados. A centopeia era originalmente um verme que se enterrava debaixo da árvore de frutos dourados. No entanto, desta vez, com a revitalização da aura espiritual, ela começou a sofrer uma mutação repentina. Ainda assim, sua sabedoria não despertou, tornando-a uma criatura feroz e incontrolável. Xietin morde com força, partindo a centopeia ao meio, mas a centopeia usa sua habilidade chamada Divisão do Dragão da Terra e se divide, continuando a atacar Xieqing. Quanto mais ela ataca, mais centopeias aparecem. Ao ver que Xieqing está em apuros, seus companheiros decidem ajudá-la. No entanto, Xieqing recusa a ajuda deles, pois vinha cultivando diligentemente ao lado do Rei Leão dia e noite. Hoje era o momento de testar os resultados. Usando sua energia demoníaca, ela se transforma em um dragão. Ela exala o sopro de dragão, lançando uma poderosa rajada de energia que consegue atingir a centopeia. Seus companheiros ficam impressionados com seu poder. Eles começam a comentar como ela costumava dormir na caverna do Rei Leão para aproveitar a aura demoníaca e cultivar seu poder. Enquanto discutem, o sistema faz o Rei Leão subir de nível. Enquanto isso, a centopeia ferida começa a recuar da batalha, fugindo para o subsolo. Xieqing começa a persegui-la. O fluxo de energia da montanha estava abaixo do solo. A fonte do poder do Rei Leão estava conectada à Montanha do Leão. Se esse fluxo for destruído, as consequências seriam devastadoras. O Rei Leão ordena que todos os seus subordinados vão para o subsolo para perseguir a centopeia. Xieqing diz a ele que a centopeia escapou porque era uma criatura que vivia no subsolo e conseguia sentir a direção através da pele, enquanto seus sensores olfativos estavam sendo interferidos pela energia espiritual do solo. O Rei Leão decide usar sua habilidade de consciência demoníaca. Ele podia sentir que essa corrente espiritual subterrânea estava conectada à sua coluna. Ele ordena que todos cavem até chegarem ao fundo da terra para encontrar a centopeia. Depois de caminharem por um tempo, eles chegam a uma área onde a sensação era semelhante à da caverna do leão. À medida que avançam, eles se deparam com o corpo da centopeia, que havia sido morta. E atrás do corpo da centopeia está uma mulher segurando um guarda-chuva vermelho. O nome dela é Ti Luo, e ela estava esperando a chegada deles. Todos os subordinados de Xiongji foram mortos por Ti Luo. Ti Luo pede desculpas, dizendo que não queria desperdiçar comida, mas não conseguia comer mais. Xingji fica furioso ao ouvir isso e ativa seu poder selvagem, preparando-se para atacar Ti Luo com 10.000 Jin. Ti Luo bloqueia o ataque dele com seu poder, dizendo que ele estava superestimando sua força. A astuta raposa Xieyu e o tagarela pássaro decidem ajudar Xingji. O pássaro falante usa sua habilidade, o grande redemoinho, e dispara suas penas cobertas de energia, enquanto Xieyu usa sua habilidade de ocultação nas sombras, ambos atacando Ti Luo. No entanto, ela bloqueia os ataques deles com seu guarda-chuva, usando a habilidade Garra de Névoa. Ela rapidamente ataca Xingji, pensando que eles eram apenas um grupo de feras sem cérebro, mas subestimou o Rei Leão, confundindo-o com um gato doente, acreditando que ele era apenas um gatinho pequeno e insignificante. O Rei Leão usa sua habilidade Rugido do Leão e ataca Ti Luo, mas ela bloqueia o ataque com seu guarda-chuva e a habilidade Dourada Indestrutível. No entanto, o rugido do Rei Leão era poderoso demais, e o guarda-chuva de Ti Luo não conseguiu suportar sua força. Seu guarda-chuva foi destruído, mas sua energia benevolente permaneceu. Ti Luo percebe que o Rei Leão é forte demais e que não pode derrotá-lo de frente, então decide atacar seus subordinados. Ela usa a habilidade Terra Devoradora como um tigre, e seu guarda-chuva gera furacões de energia, atingindo os subordinados do Rei Leão. Aos poucos, ela começa a absorvê-los, e quando o guarda-chuva é direcionado ao Rei Leão, o Rei Zia se coloca na frente e recebe o impacto. Ao ver o Rei Zia ferido, Xingji tenta parar o guarda-chuva com sua habilidade de queda de 1000 Jin. Nesse momento, o passado do Rei Leão é mostrado quando ele ainda era apenas um filhote. Foi a primeira vez que conseguiram expulsar o clã das hienas. Xingji pergunta a ele por que sempre se jogava em todas as lutas. O pequeno Rei Leão responde que estava destinado a proteger seus subordinados. Ao ouvir isso, Xingji só pensava em avançar ao lado dele. De volta ao presente, o Rei Leão está furioso porque Ti Luo havia tirado sua família. Ele começa a liberar todo o seu poder, fazendo o espaço se distorcer e imobilizando Ti Luo. O Rei Leão ataca o guarda-chuva com uma mordida forte. Os ossos do guarda-chuva foram feitos de uma antiga árvore divina e ninguém conseguia destruí-lo. Vendo que seu guarda-chuva está prestes a ser destruído, Ti Luo diz ao Rei Leão que, se ele danificar o guarda-chuva, nunca mais verá seus companheiros. Ao ouvir isso, ele para de atacar.
Ela podia controlar todas as criaturas dos céus e da terra com seu guarda-chuva Hongjian Qiankun. O furioso Rei Leão exige que ela liberte seus companheiros. Ela responde que, se ele quisesse vê-los novamente, teria que lamber seus pés. O Rei Leão era forte em batalha, mas para sobreviver nesse ambiente, ele precisava ser inteligente e dominar a habilidade de metamorfose, pois não conseguia se transformar em forma humana. Agora era impossível para ele abrir o guarda-chuva para libertar seus amigos. Ela aproximou o pé dele para que ele pudesse lambê-lo. Nesse momento, o rei começou a se lembrar de seus amigos. Ela o aconselhou a se apressar, pois se demorasse muito, seus amigos se transformariam em sangue. O que ela não sabia era que o rei tinha uma carta na manga. De repente, o clone do Rei Leão apareceu por trás e removeu o guarda-chuva. Nesse momento, ela percebeu que havia caído na armadilha dele. Su Ling e Xiao Qiao voltaram com o clone, e eles haviam capturado Mei Fox e a garota que havia se infiltrado na sede. O clone percebeu que, ao abrir o guarda-chuva vermelho, poderia libertar seus subordinados. Ela tentou impedi-lo, ele abriu o guarda-chuva e ela começou a sentir dor. Foi difícil para o clone abrir o guarda-chuva porque ele estava bem fechado, mas ele conseguiu abri-lo aos poucos. Quanto mais ele abria o guarda-chuva, mais dor Ti-Luo sentia. Depois de fazer força por um tempo, o clone finalmente conseguiu abrir o guarda-chuva e os subordinados presos do rei foram libertados. Então o sistema o notificou de que o tempo de uso do fragmento Yang havia terminado e o clone desapareceu. Xiao Qiao se aproximou de todos para verificar se estavam feridos. Ela deu a boa notícia ao rei ao confirmar que eles estavam apenas inconscientes. Ti-Luo não esperava que o Rei Leão fosse tão poderoso. Ela nunca tinha encontrado uma fera demoníaca tão poderosa antes. Em centenas de anos desde que se tornou uma fera demoníaca, essa foi a primeira vez que alguém abriu seu guarda-chuva com tanta facilidade. Ela entendeu a gravidade da situação e recuou rapidamente, já que no momento não podia enfrentar o leão. Ela pretendia voltar depois de devorar mais feras demoníacas e aumentar seu poder. O rei sabia que, se a deixasse escapar, mais problemas surgiriam. Ele ordenou que Su Ling o acompanhasse enquanto Xiao Qiao ficava para cuidar de seus subordinados. Ambos foram perseguir Ti-Luo. Após alguns minutos, ela chegou à saída da caverna e começou a voar. O rei ativou seu poder e tentou voar atrás dela. Mas naquele momento, ele percebeu que não conseguia voar e caiu no chão. Ti-Luo começou a zombar dele por não conseguir voar. Enfurecido, o rei usou sua habilidade, chamada Mordida da Chama Dourada, e lançou uma poderosa chama em forma de leão em sua direção. Ela desviou por pouco no último segundo e percebeu que o Rei Leão ainda tinha muitos truques na manga. Sua melhor opção agora era se afastar dele por um tempo. Rapidamente, ela se despediu do rei e foi embora. Ela tinha uma língua solta porque conseguia esconder sua energia maligna. E mesmo com a habilidade do rei de detectar demônios, ele não conseguia localizá-la. Su Ling também não podia fazer muita coisa. Ela não conseguia voar nem mesmo depois de converter seu corpo em Yang. Se soubesse disso, não teria escolhido seu corpo Yang atual e não teria entrado no sarcófago de pedra. De repente, ela começou a ouvir uma voz familiar. Era a mesma voz que ela tinha ouvido no sarcófago. Ela obteve seu corpo Yang após aceitar a herança do sarcófago, mas naquela época ouviu muitas palavras e não conseguia lembrar a ordem. Depois de um tempo, as palavras voltaram à sua mente. Aquelas palavras eram a técnica das palavras vivas. Ela havia obtido seu corpo Yang graças à fórmula das palavras vivas dentro do sarcófago. A técnica das palavras vivas não era irreversível, então ela usou a técnica novamente e se transformou em um espírito Yin. Ela contou ao Rei Leão que havia se lembrado da técnica dentro do sarcófago e agora podia alternar livremente entre o corpo Yang e o espírito Yin. Ela pediu a ele que a deixasse perseguir Ti-Luo. O Rei Leão disse a ela que a herança do sarcófago não era fácil. Era necessário estímulo constante e lembrar das técnicas para receber totalmente a herança. Ao ver que ela podia usar a técnica das palavras vivas, o Rei Leão lhe deu uma gota de sangue para protegê-la do guarda-chuva vermelho. Ao perceber que o rei confiava nela, ela quis fazer tudo ao seu alcance para corresponder às expectativas dele. Num piscar de olhos, ela alcançou Ti-Luo e a atacou com a adaga que o rei havia lhe dado. No entanto, naquele momento, Ti-Luo sentiu sua energia e bloqueou o ataque usando seu guarda-chuva. Apesar do guarda-chuva ser muito resistente, o punhal de Su Ling conseguiu danificá-lo. Foi um dia estranho para Kai Luo. Ela havia enfrentado um leão dourado com um imenso nível de cultivo, e agora um simples demônio conseguiu danificar o tecido de seu guarda-chuva. Su Ling esclareceu que o punhal em suas mãos era feito da presa do Rei Leão, então um simples espírito de guarda-chuva não poderia resistir. Irritada, Kai Luo usou sua habilidade chamada O Universo dentro do guarda-chuva e absorveu Su Ling.
Ela caiu no chão no espaço infinito dentro do guarda-chuva da antiga cidade. Olhando ao redor, ela percebeu que havia sido sugada para um espaço dimensional, e dentro do espaço estava chovendo. A névoa e a chuva tinham propriedades corrosivas que estavam dissipando sua energia espiritual. Ela rapidamente percebeu que não era muito conveniente ficar naquele espaço dimensional por muito tempo, então tentou escapar. Depois de se mover alguns metros, ela encontrou os corpos de outras bestas espirituais que estavam sendo dissipadas por algo estranho. Ela tinha que sair daquele espaço imediatamente. Depois de avançar por alguns minutos, ela voltou ao mesmo lugar onde a besta estava sendo dissipada. Suas suspeitas estavam corretas, escapar daquele lugar não seria fácil. Os lugares mais perigosos eram frequentemente os mais seguros. Vendo que avançar pela cidade antiga não a levava a lugar nenhum, ela tentou escapar pelo céu. Ela rapidamente alcançou o céu, mas ao se aproximar, encontrou a mesma parede de bestas, e então ela caiu no chão. Agora, a gravidade havia mudado. O céu havia se tornado o chão, e o chão havia se tornado o céu. Ela percebeu que tudo estava sob o controle de Kailuo. Desesperada, ela tentou provocar Kailuo para que saísse para lutar com ela, mas por mais que insistisse, ela não apareceu, e gradualmente a chuva estava dissipando sua energia. Os companheiros da Montanha do Leão foram libertados quando o Rei Leão abriu o guarda-chuva. Se ninguém viesse resgatá-la, ela não teria como sair daquele espaço dimensional. Com lágrimas nos olhos, ela pegou a gota de sangue que o rei havia lhe dado e pediu desculpas por tê-lo decepcionado. Naquele momento, tanto o punhal quanto a gota de sangue começaram a subir ao céu e se fundiram em um novo punhal. Este punhal cresceu e se transformou em uma espada. Ela sempre tentou ajudar o rei, mas no final era sempre ele quem a salvava. A um momento, ela até pensou em desistir. Decepcionada consigo mesma, ela atacou a parede usando o poder da espada. Ao impacto, a parede começou a sofrer danos. Naquele momento, ela entendeu que as várias manifestações do guarda-chuva anterior não eram sua verdadeira forma. A verdadeira forma era o próprio guarda-chuva. Desta vez, ela estava até disposta a gastar todo o seu poder de cultivo. Ela rapidamente se lembrou da herança que poderia ajudá-los a sobreviver e escapar desta situação. Ela tinha o dever de eliminar completamente aqueles que ameaçavam o Rei Leão. Usando a técnica de assassinato, ela ativou o estado de matança sangrenta. Usando a espada de sangue, ela atingiu a parede mais uma vez com um golpe poderoso. Lá fora, Kailuo já estava sofrendo danos. Ela ficou surpresa porque Su Ling ainda estava lutando apesar da chuva e névoa corrosivas. Dentro do espaço dimensional, a névoa e a chuva gradualmente começaram a desaparecer. Ela sentiu alívio e usou a técnica quebra-gelo e atacou novamente com vários golpes. Devido ao dano, Kailuo parou de fugir. Se ela não se afastasse muito, o leão poderia rastrear sua energia demoníaca novamente. Então ela usou a coagulação do sangue no universo da técnica do guarda-chuva e começou a invocar soldados ocultos feitos de sangue Yin. Esses eram humanos e feras demoníacas que ela havia devorado. Uma vez que seres eram devorados dentro do guarda-chuva, ela podia controlá-los com essa técnica. Os soldados ocultos começaram a avançar em direção a Su Ling, e a batalha começou. Na Montanha do Leão, o sistema notificou o Rei Leão de que seu espírito vinculado havia entrado em estado de sobrecarga. Usando a consciência demoníaca de comunicação universal, ele tentou entrar em contato com Su Ling. Depois de tentar várias vezes, ela ainda não respondeu. Ela havia se lembrado de uma nova herança, e essa herança era profundamente inescrutável. No entanto, seu nível atual de cultivo era muito baixo, e se ela não conseguisse se controlar e se guiar adequadamente, poderia haver um problema sério. Dentro do guarda-chuva, Su Ling havia lidado com todos os soldados ocultos feitos de sangue Yin. Ela sentia que não era o suficiente. Ela ainda queria continuar matando. Kailuo não podia continuar usando sua energia demoníaca, pois estava se esgotando. Então, sua melhor opção era desistir de absorver Su Ling. Com o poder demoníaco que lhe restava, ela começou a desmontar o universo dentro do guarda-chuva. Perto da Montanha do Leão, um grupo de seres despertos estava indo em direção à montanha. Eles tinham vindo para impedir o grupo Kyongzhen, que havia feito uma aliança corrupta com autoridades e empresários para tomar o projeto de desenvolvimento deles. O líder da equipe de exploração da construtora era um homem chamado Bingpo, um ser desperto de classe C. Ele sabia que a segunda recuperação da energia espiritual havia começado, então eles estavam planejando aproveitar a oportunidade para competir por recursos.
O governo já havia concedido o projeto da montanha ao grupo Kyongzheng, então, se fossem descobertos, estariam em sérios apuros. Desde a recuperação do Qi espiritual, as feras demoníacas se tornaram proeminentes e havia muitos seres despertos. O governo já não existia há muito tempo, então qualquer grupo de desenvolvimento podia usar seu poder militar para dominar. Ao se aproximarem da montanha, viram Su Ling, que havia escapado do guarda-chuva de Qi Luo. Ao vê-la, Bingpo pensou que ela era do grupo Kyongzheng e ordenou que seu grupo lidasse com ela. Usando a habilidade de cristalização de gelo, ele atacou Su Ling, mas pouco antes de seu golpe acertar, ela cortou sua mão com a espada. Ao ver isso, todo o grupo avançou contra ela em busca de vingança, mas num piscar de olhos, Su Ling tirou a vida de todos eles. Com as mãos cobertas de sangue por ter matado todos os seres despertos, ela começou a sentir que o sangue tinha um cheiro muito bom. O Rei Leão chegou e a alertou que, se provasse sangue humano, não haveria volta, mas ela não deu ouvidos e estava disposta a experimentar o sangue. Pouco antes de ela conseguir provar, o Rei Leão usou o rugido do leão para deixá-la inconsciente. Usando sua cauda, ele pegou o corpo dela. Ele não queria que ela enfrentasse perigos desnecessários. No entanto, durante a segunda recuperação da energia espiritual, haveria mudanças, especialmente para seu espírito vinculado. Para sobreviver, ela só poderia se tornar mais forte para ter meios de autoproteção. Com mais pessoas cobiçando a Montanha do Leão, esse foi o sinal para o Rei Leão começar a agir. Ele pegou o corpo de Su Ling e seguiu em direção à Montanha do Leão. No caminho, ela acordou e pediu desculpas por ter deixado o espírito do guarda-chuva escapar. O rei a consolou dizendo que o problema com o espírito do guarda-chuva já havia sido resolvido. Ela ficou aliviada ao ouvir isso, pois afinal tinha sido útil para o rei. Ter um sistema permitia que o Rei Leão fizesse o que quisesse, embora ele tivesse deixado o espírito original da garota do guarda-chuva escapar. No momento em que ele estava perseguindo a garota, o sistema o alertou de que havia detectado um objeto estranho entre seus dentes. Quando ele removeu esse objeto dos dentes, percebeu que era um pedaço do tecido do guarda-chuva vermelho. Ele se perguntou se poderia usar esse pedaço de tecido para rastrear o espírito. O espírito do guarda-chuva era especialista em esconder sua energia demoníaca e forma física, então ela também não podia ser detectada pela percepção espiritual. Nesse momento, uma ideia ocorreu ao rei. Usando a técnica Coração de Fogo Sagrado chamada Fogo Vivo da Destruição da Manifestação, ele destruiu o tecido. Mas, para sua surpresa, o espírito do guarda-chuva podia se reparar infinitamente. O fragmento de seda bordada de Qiankun tinha uma vitalidade poderosa. Mesmo que estivesse separada da forma original, ainda conseguia manter uma conexão com ela. Qi Luo não sabia que o rei possuía a habilidade do fogo vivo. Agora ele tinha controle total sobre ela, então deixá-la viva significava que ainda poderia usá-la para outros propósitos. Na caverna do Rei Leão, os subordinados do rei estavam felizes porque ele havia trazido mulheres para eles como aperitivo. Ambas as mulheres estavam assustadas e Xuang pensou que iriam torturá-la para extrair informações. O Rei Leão voltou para a caverna e disse a ela que a equipe de exploração da Jian Construction Corporation havia sido totalmente aniquilada ao pé da Montanha do Leão, e o assassino era o demônio do guarda-chuva que estava atualmente nas ruínas. Xuang não conseguia acreditar e não pôde evitar derramar lágrimas. O rei disse a ela que, quando chegou ao local, todos já estavam mortos, e o demônio do guarda-chuva também havia fugido. Nem todos haviam sido aniquilados. Ainda havia um sobrevivente, e esse sobrevivente era Su Ling. Usando telepatia, ela perguntou a ele quando ela havia se tornado sua amiga. O rei explicou que todas as facções estavam focadas na Montanha do Leão, então ele precisava de um par de olhos no mundo humano. Agora que ela havia recuperado seu corpo Yang, não havia ninguém mais adequado para essa tarefa. Ela precisava reunir informações sobre as ruínas, o corpo genético e o grupo Jian Construction. Se necessário, ela poderia confrontá-los no momento certo. Xuang correu para abraçá-la. Ela se lembrava de Su Ling como sua amiga devido à hipnose contínua do papagaio falante sem fim. Ela estava disposta a cumprir sua nova missão, então decidiu descer da montanha. Ao ouvir isso, Mei Fox ficou confusa porque ambas podiam descer da montanha. Ela também estava confusa sobre o que fazer. O Rei Leão ordenou que seus subordinados a amarrassem porque ela iria ajudá-lo a praticar a arte sagrada do fogo. Esta noite, eles iriam praticar o cultivo duplo. Ela era como um carregador portátil para o rei. Pouco antes de Su Ling e Xuang descerem a montanha, o rei as parou e disse que poderiam dividir os frutos dourados. A árvore dos frutos dourados já havia caído, então seria um desperdício não comer os frutos dourados. Portanto, todos os companheiros da montanha tinham direito a uma parte. Não só os frutos dourados, mas também todas as flores espirituais e ervas cultivadas na Montanha do Leão seriam distribuídas. Ele ordenou que todos maximizassem seu cultivo durante a segunda reativação da aura espiritual e expandissem o território da Montanha do Leão.
Alguns dias depois, sob a liderança de Liu Fan, toda a Montanha do Leão se mobilizou e realizou uma campanha poderosa e enérgica para expandir seus territórios. A Legião do Leão era invencível em batalha e rapidamente exterminou inúmeras feras e tribos de monstros na área ao redor. Não apenas o território ficou maior, mas o número de subordinados subjugados também aumentou, dobrando o poder de Liu Fan. A Montanha do Leão havia se expandido cerca de 47,5 quilômetros, e o sistema recompensou o rei com um monte de pontos. Também concedeu a ele 2 novas habilidades despertas, Palma Rocha Quebrada e Tremor de Terra. Nesse ritmo, não demoraria muito para que todos os seus meridianos fossem completamente desobstruídos. Por outro lado, com a ajuda de Xuang, Su Ling havia se infiltrado no grupo Qiongjiang, sob a identidade de um espião da corporação Jiangdong. Ao sul da Montanha do Leão, a 60 quilômetros do outro lado do rio, ficava a Montanha do Tigre Branco. A tartaruga contou ao seu rei que, ao sul, a Montanha do Leão estava muito inquieta ultimamente, expandindo constantemente seu território e gradualmente avançando sobre as fronteiras da Montanha do Tigre Branco. O Grou se ofereceu para atacar e devorá-los instantaneamente caso recebesse a ordem. Todos queriam aproveitar a segunda reativação da aura espiritual. O Tigre Branco disse a eles que receber presentes sem retribuir era falta de cortesia, então agora era a vez deles darem um pequeno presente. O sistema recompensou o rei com 2 fragmentos corporais e aumentou em um nível cada uma das seguintes habilidades: fortalecimento de acúmulo, manipulação de energia e choque sísmico. Se ele conseguisse subir ainda mais de nível, talvez pudesse desbloquear totalmente todas as habilidades de acúmulo de energia e resistência das montanhas, além de obter mais fragmentos corporais. De repente, o sistema o alertou de que o território de Baiyu havia sido perdido. Isso era estranho, pois eles tinham acabado de expandir o território e agora ele estava perdido. O rei rapidamente perguntou ao urso se estava tudo bem. O urso garantiu a ele que tudo estava sob controle e não havia sinais de inimigos na área. Isso era muito estranho, e ele suspeitou que o sistema estivesse com defeito e tentando enganá-lo. Para tirar suas dúvidas, ele foi verificar o que estava acontecendo. Ao chegar em Dongyue, ele encontrou todos os seus subordinados lá. O sistema o alertou novamente de que o território de Ziyu estava sendo invadido por um inimigo. O rei rapidamente percebeu que o inimigo estava se movendo em grande velocidade. Embora não pudesse voar, ele não achava que houvesse qualquer fera demoníaca na Montanha do Leão mais rápida do que ele. O inimigo era alguém que estava por perto, mas escondido, e usou uma distração para chamar a atenção e atacar outro território. No entanto, isso era muito suspeito, pois o rei não sentiu nenhuma presença demoníaca. Ele percebeu que se o inimigo não estava no céu nem no chão, só poderia estar debaixo da terra. Usando seu poder, ele examinou a área e sentiu muitos ratos. Com um golpe poderoso, ele quebrou a terra em pedaços, fazendo com que os ratos emergissem do solo. Esses ratos eram os culpados por tudo. O solo da Montanha do Leão estava infestado de ratos, o que era muito incomum, pois originalmente não havia tantos ratos na Montanha do Leão. Os ratos ficaram furiosos e começaram a atacar. O urso e o papagaio tagarela eliminaram alguns, e a cobra devorou centenas deles. Mas não importava quantos ratos ela devorasse, parecia que eles não tinham fim. Percebendo que não tinham chance sozinhos, de repente todos os ratos começaram a se reunir, formando um rato gigante. O rato começou a destruir a floresta e as árvores. Ao ver isso, o urso ficou irritado e tentou atacar, mas a diferença de poder era grande demais, e o rato gigante o lançou para longe com um único golpe. Furioso, o rei usou seu sopro e disparou uma rajada poderosa. Essa explosão atravessou facilmente o corpo do rato gigante. À distância, o tigre branco já havia percebido que o rei possuía um poder destrutivo imenso. Devido à explosão, o corpo do rato gigante começou a se desintegrar e todos os ratos que formavam seu corpo começaram a cavar buracos no subsolo. Embora esses ratos tivessem pouca força demoníaca individualmente, seu número era vasto. Se esses ratos tocassem as correntes espirituais da montanha, o rei estaria em apuros. Os ratos estavam começando a se espalhar por todo o subsolo da montanha. O tigre branco tinha ouvido rumores de que diziam que o rei leão era tão poderoso que poderia até levantar toda a Montanha do Leão. O rei usou seu poder novamente e quebrou a terra mais uma vez, mas seus ataques já não eram mais eficazes porque os ratos já haviam cavado fundo. Os subordinados do rei, junto com Shao King, formaram uma equipe para ir atrás dos ratos. O rei tentou avisar Shao King que era inútil devido à quantidade enorme de ratos. Persegui-los agora era como procurar uma agulha no palheiro. Ela não ouviu e se aventurou sem pensar 2 vezes porque sua família de cobras verdes tinha um conhecimento especial sobre ratos de montanha. Apesar de os ratos serem animais sociais, eles não se uniam conscientemente para alcançar um objetivo. Quando eram caçados, simplesmente fugiam por instinto, sendo apenas indivíduos obcecados por reprodução.
A única maneira desses ratos conseguirem trabalhar juntos de forma tão coordenada era se essa colônia fosse liderada pelo Rei dos Ratos. O urso ficou confuso, já que o Rei dos Ratos havia sido eliminado pelo leão há algum tempo. Ela esclareceu que ele não era o rei, mas apenas possuía uma habilidade que permitia que eles fundissem seus corpos. Eles precisavam eliminar o Rei dos Ratos para parar o ataque. Entre todos os ratos havia um de tamanho enorme, e ao ver seu tamanho, ela pensou que ele era o rei. Usando sua habilidade venenosa, ela mordeu o rato e, após um tempo, o veneno fez efeito e o rato morreu. Eles perceberam que ele não era o Rei dos Ratos. O Rei dos Ratos era muito astuto e estava escondendo sua presença para controlar o ataque. Depois de alguns minutos, alguns ratos chegaram às raízes espirituais da montanha e começaram a se alimentar delas. Gradualmente, eles começaram a absorver poder espiritual e a sofrer mutações. O sistema alertou o rei de que suas raízes estavam sendo danificadas e seu poder estava diminuindo. Ele rapidamente ordenou que o urso trouxesse May Fox. O urso a tirou da caverna e ela ficou irritada porque, apesar de já ser incomodada todas as noites, agora teria que aguentá-los também durante o dia. O urso disse a ela que a Montanha do Leão havia sido invadida pelos ratos e que o Rei Leão queria que ela encontrasse o Rei dos Ratos usando seus poderes. Ela recusou, pois era impossível. Ao ouvir isso, o rei pediu que ela o ajudasse a despertar seus poderes novamente, assegurando que desta vez não seria perigoso para a vida dela, já que agora ele estava em sua forma de fera. Sem outra opção, ela concordou, e usando seus poderes fez uma pose sensual e o rei começou a despertar seu poder, gradualmente ganhando controle sobre ele. Após despertar seu poder, seu corpo se conectou à Montanha do Leão e as raízes espirituais tornaram-se como suas veias. Usando a habilidade do Coração do Fogo Sagrado, ele transferiu sua energia para as veias espirituais, fazendo com que todos os ratos próximos às veias se incendiassem. O tigre branco sentiu as veias e soube que os ratos estavam sendo prejudicados, mas ele tinha outros planos em mente. Os verdadeiros temores dos ratos da montanha estavam apenas começando. Apesar de sofrerem danos, os ratos ainda seguiam seu rei e começaram a realizar o ato de reprodução e a morder as raízes novamente. Graças ao poder do rei, eles começaram a se reproduzir em um ritmo acelerado. O rei tentou se comunicar com seus subordinados, mas eles estavam no subsolo, tornando impossível que seu poder de comunicação alcançasse tão longe. Eles precisavam eliminar todos os ratos. Se um rato permanecesse vivo, ele poderia se reproduzir infinitamente. Sua única opção era desbloquear sua técnica especial. Usando seus pontos de habilidade, ele desbloqueou a habilidade Poder do Demônio. Essa habilidade permitia que ele atacasse inimigos em um raio de 1 quilômetro, independentemente do ambiente. Ele rapidamente usou essa habilidade, que fez com que todos os seres vivos em um raio de 1 quilômetro perdessem a consciência. Isso não afetou apenas os ratos, mas também seus próprios aliados. Shao King emergiu do subsolo, e esse poder não teve efeito sobre ela, já que costumava dormir perto do rei. Em alguns dias, o Rei Leão emitia o mesmo poder, então agora ela era imune a ele. Ela se preparou para ir em busca do Rei dos Ratos novamente, mas pouco antes disso, o leão a impediu. Apesar de possuir uma habilidade que lhe permitia perceber o poder demoníaco, ele não conseguia distinguir o poder dela. Os ratos já haviam invadido toda a montanha, e o poder deles só permitia incapacitar temporariamente esses inimigos. Assim, combinando suas duas habilidades especiais e seu cérebro humano, ele percebeu que a raiz desse problema estava na Montanha do Tigre Branco. Ambos seguiram em direção ao Tigre Branco para declarar guerra. À medida que se aproximavam, o Tigre Branco sentiu o poder deles e alertou todos os seus subordinados para se prepararem para a batalha. Depois de caminhar por alguns quilômetros, o Rei Leão finalmente encontrou o Tigre Branco. Só de olhar para o rei, o Tigre Branco percebeu que ele era um rival extraordinariamente forte. Ao ver o tigre com seus subordinados, o leão percebeu que ele já estava preparado para essa batalha. Ambos liberaram suas auras, que colidiram e criaram uma explosão massiva. Essa aura era tão poderosa que eliminou vários de seus subordinados, restando apenas o tigre, a tartaruga e o Grow. A batalha entre os dois lados começou. O tigre saltou e tentou atacar o leão. Pouco antes de seu golpe atingir, o leão contra-atacou, lançando-o vários metros para trás. O tigre ficou surpreso ao ver um leão capaz de tal movimento. Inicialmente, os leões eram seres submissos que eram facilmente derrotados. O que ele não sabia era que o Rei Leão era tão poderoso graças ao seu sistema e que ele já tinha sido humano no passado. O tigre voltou ao combate e desferiu um golpe poderoso. O tigre possuía a mesma força que o Rei Leão. Após receber esse ataque, o leão revidou com uma velocidade incrível e uma batalha feroz começou.
Essa foi a primeira vez que o rei enfrentou um oponente tão formidável. Cada vez que o tigre atingia o leão, era como se estivesse batendo em aço. Enquanto ambos lutavam, Shao King só podia assistir de longe, já que essa era uma batalha na qual ela não podia interferir. Mas ela reuniu coragem e quis ajudar o rei. Usando seu poder, ela se transformou no dragão de gelo e disparou um poderoso ataque em direção ao tigre. Para sua surpresa, pouco antes do ataque atingir o tigre, a tartaruga verde apareceu e impediu o golpe. Então, o Grow apareceu, voando, e a atacou com uma habilidade poderosa chamada Tempestade Vermelha, causando-lhe danos consideráveis. O rei percebeu que ela estava em perigo. Enquanto ele estava distraído, o tigre branco apareceu por trás e desferiu um golpe poderoso. No início dessa batalha, o rei estava usando apenas 50% de seu poder. Mesmo assim, o tigre conseguia igualar sua força. Ele abriu a janela do sistema e percebeu que seu poder estava selado. O tigre perguntou se ele havia sentido medo antes, certo? Pois os oponentes que começavam a temê-lo nunca conseguiam derrotá-lo. Isso era graças à sua habilidade especial. Essa era a habilidade que ele havia despertado após muitos anos. Se em algum momento seus oponentes começassem a sentir medo, eles nunca conseguiriam derrotá-lo. Todos os atributos do leão foram bloqueados devido ao debuff do tigre. Vendo isso, o leão tentou manter distância para recuperar seu poder, mas o que ele não sabia era que o tigre branco podia voar graças à sua habilidade de gerar asas, e num piscar de olhos, ele alcançou o leão e começou a golpeá-lo ferozmente. Apesar de seus atributos estarem bloqueados, o sistema estava constantemente concedendo-lhe pontos por bloquear os ataques do tigre branco. Shao King, vendo o rei em perigo, tentou ajudá-lo, mas a tartaruga expeliu uma espécie de gosma que se espalhou pelo chão e lentamente começou a prendê-la. Vendo seu corpo ser enredado, ela começou a voar e conseguiu escapar da habilidade dele. Sua habilidade demoníaca era muito superior à da tartaruga. Rapidamente, o Grow apareceu novamente e usou um canhão de energia para perfurar a cauda de Shao King. Esse golpe era tão poderoso que podia penetrar diamantes. Atualmente ele era o segundo mais forte na Montanha do Tigre. Por outro lado, a tartaruga era o escudo mais forte. Sua carapaça podia bloquear qualquer ataque. Diante desses dois, ela não tinha chance de vencer. Vendo a situação, ela usou seu melhor movimento. Usando seu sopro, ela criou uma nuvem alucinógena contra o Grow. Enquanto a tartaruga estava distraída pela nuvem, ela apareceu e se enrolou no corpo da tartaruga e começou a morder sua carapaça. A tartaruga riu dela e disse que sua carapaça era indestrutível. Num piscar de olhos, ela virou o corpo da tartaruga e a amarrou com sua própria cauda de cobra. Então ela liberou mais nuvens alucinógenas. Enquanto voava no céu, o Grow percebeu que a tartaruga estava em perigo, pois a cobra havia enrolado seu corpo. Ele desceu rapidamente para ajudar. O que o Grow não viu foi que o amarrado era seu próprio parceiro com sua própria cauda. Usando seu bico afiado e a velocidade da descida, ele perfurou a garganta da tartaruga e pôs fim à sua vida. O efeito da ilusão terminou e o Grow percebeu que havia tirado a vida de um de seus aliados. Aproveitando a situação, Shao King usou a explosão de energia e pôs fim à vida do Grow, que estava preso na gosma da tartaruga. Depois de acabar com os dois, ela tentou ajudar o rei. Pouco antes de conseguir agir, ela desabou devido à exaustão da transformação. O leão estava envolto em uma cúpula de energia enquanto o tigre tentava quebrá-la. Apesar de seus atributos estarem bloqueados, ele conseguiu usar todas as suas habilidades. O tigre branco estava furioso porque o leão era muito especial. Todas as outras criaturas que eles haviam encontrado, que sentiram medo, foram completamente submetidas ao seu controle. Ele era diferente dos demais, mesmo que seu poder tivesse diminuído, ele não demonstrou medo algum. O leão perguntou se ele também possuía um sistema e o tigre não sabia do que ele estava falando. Furioso, ele usou sua melhor técnica e nuvens de tempestade encheram o céu. Ninguém jamais havia conseguido desviar ou resistir a essa técnica. Ele ativou a técnica e um poderoso raio atingiu o Rei Leão. Esse raio era tão forte que criou uma cratera no chão. Para sua surpresa, o corpo do rei estava envolto em uma esfera de energia espiritual. O tigre branco pensou que o rei havia se fundido nessa esfera. Essa esfera de poder se elevou, e o rei emergiu da esfera com uma nova forma. Essa esfera de poder era a Pérola do Demônio. Ao obter a pérola, o sistema desbloqueou o elixir demoníaco para ele. Pouco antes do raio celestial do tigre branco atingir o leão, ele tentou usar um transmissor de montanha para criar uma barreira e canalizar a corrente elétrica para a terra. Nesse momento, o sistema perguntou se ele queria usar essa energia elétrica para preencher o elixir demoníaco. Ele rapidamente percebeu que seus atributos bloqueados haviam sido armazenados para cultivar o elixir demoníaco. Esse era o momento perfeito para preencher o elixir demoníaco. Ele não esperava
esperava que seu ataque celestial fosse preencher completamente a energia de seu elixir, permitindo que ele o manifestasse diretamente. O tigre branco ficou furioso e pretendia se vingar tirando a vida do leão. Enquanto o leão falava, o tigre desferiu um golpe poderoso que o lançou ao chão. Após alguns segundos, o leão se levantou, mas mesmo tendo obtido o elixir demoníaco, seus atributos continuavam bloqueados. Isso aconteceu porque ele sentiu medo por um momento, então o poder do tigre já havia surtido efeito, e agora ele era um escravo obediente. O tigre usou novamente seu ataque de raio contra ele, mas desta vez o leão bloqueou o ataque usando a pérola, e o raio não o afetou mais. Usando a pérola, ele criou raízes espirituais que prenderam o tigre e então usou a habilidade de fogo para acabar com ele. O tigre estava prestes a perder essa batalha entre os dois reis, mas então, à distância, ele avistou o rei dos ratos. Ao acordar, o rei dos ratos ordenou que os ratos destruíssem as raízes espirituais da montanha do leão. Devido à perda de energia, o leão começou a enfraquecer. O tigre branco entendeu que a montanha e ele estavam conectados, então, se a montanha sofresse danos, ele também seria prejudicado. O leão se aproximou do rato e perguntou se ele era realmente o rei dos ratos. Há muito tempo, certo dia, o rei Zio estava perseguindo um rato pela montanha. Esse rato, fugindo para salvar a própria vida, chegou à caverna do leão e, aproveitando que o rei estava dormindo, escondeu-se em sua cama. Por causa da confusão, ele acordou e perguntou ao rei Zil o que estava acontecendo. Ela disse que um rato havia se escondido em sua cama. Após procurar, ele encontrou o rato que havia se escondido em sua juba. Ao ver que havia capturado o rato, ela disse que agora tinha o direito de devorar sua presa.